Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Olá, queridos professores, queridas professoras, a todos os educadores do Brasil, reverências e muito obrigado. Grande prazer estar aqui com você para a gente conversar um pouquinho a respeito da educação, de educação. Aliás, o tema bastante interessante, né? Não imponha, conduza. Eu vou então conversar com vocês. Vou utilizar dois livros, basicamente, que é este aqui, o Pedagogia da Seiichi Onoye, e também um outro livro, Lições para o Cotidiano. E se você quiser adquirir qualquer livro da Seiichi Onoye, basta você entrar aí no livrariasni.org.br, tá bom? livrariasni.org.br. Mas, falando então de educação, eu vou fazer uma pergunta para você. Você já ouviu falar no efeito Pigmalião? Olha que eu não estou falando do efeito camaleão, não é? Que é aquele réptil que ele vai se acomodando, né, as cores do próprio corpo de acordo com a paisagem, de acordo no lugar onde ele está. Então vamos falar um pouquinho do efeito Pigmalião, o que significa isso para a área da psicologia, e também nós vamos falar um pouquinho do efeito Pigmalião na educação. Quando eu falo educador, claro que você que é papai, você que é mamãe, vovó, tio, tia, que às vezes tem sob sua responsabilidade uma criança, um adolescente, também você aí é um educador, com toda certeza, e a mensagem também é para você, tá bom? Então você já provavelmente deve estar perguntando, mas que é isso? Que raio que é esse negócio, efeito Pigmalião? E como isso impacta a nossa conduta com os nossos educandos. Aí quando eu falar educando, você vai entender filho, filha, neto, neta, aluno, toda essa gama de gente que está sob a nossa responsabilidade. Então, faça uma reflexão. É muito mais fácil a gente entrar numa sala de aula, olhar para um filho e fixar a nossa mente nas coisas negativas daquele aluno, daquele filho, daquela aluna, daquela filha. Talvez seja muito mais fácil a gente acreditar que ele tem uma tendência a aprontar, a negligenciar, a não estudar, a fazer gracinhas fora de hora, né, professores? A gente tem essa tendência, a gente tem essa expectativa. Quero que você grave esta palavra, a gente tem uma expectativa em relação ao outro. Essa expectativa em relação ao outro, se ela for negativa, será que ela pode induzir a gente a errar numa avaliação com um aluno, com o nosso educando, com a nossa educanda? Será que se a expectativa for positiva,
Será que isso ajuda na condução da educação correta para aquele filho de Deus que está diante de nós? É uma coisa que a gente tem que parar para pensar. A nossa sociedade, de certa forma, ela foi construída com uma base da desconfiança. Parece que, inclusive, muitos tratados de psicologia social veem um ser humano com uma certa desconfiança. Será que é egoísta por natureza? Pensem o seguinte, se a gente soltasse um grupo de 20 crianças, 20 adolescentes numa ilha com condições de sobrevivência, claro, mas deixasse eles lá para se virarem, será que eles se transformariam em bandos e se matariam uns aos outros? Ou será que eles se uniriam, tratariam as coisas de uma forma que cada um pudesse dar o melhor para a sobrevivência do todo? Eu estou até imaginando já que muitos de vocês que estão me escutando, você está pensando o seguinte, com certeza eles se destruiriam, não é verdade? Então veja como nós já temos uma certa tendência de acreditar que nós, seres humanos, somos maus por natureza, ou talvez egoístas por natureza, perversos talvez. Ou seja, se você acredita que um grupo de seres humanos soltos em uma ilha, a tendência muito maior é eles se destruírem e não se conservarem, é porque dentro da sua mente, ou a sua mente já foi conduzida, estou sendo bem direto aqui, estou falando seriamente, a sua mente já foi conduzida, talvez culturalmente, para uma tendência de acreditar que realmente o ser humano é mau por natureza. Mesmo aqueles que acreditam que o ser humano é filho de Deus, às vezes carregam essa ideia lá no seu subconsciente, porque, obviamente, a grande prova que eu posso dar para vocês de que a gente carrega, de certa forma, essa tendência, é saber como as notícias ou as más notícias prosperam nos meios aí, nas mídias, todos os tipos de mídias, não é verdade? Se a gente abrir qualquer tipo de mídia, seja ela pela internet, ou na sua TV, ou na rádio, ou no rádio, com toda certeza você vai ter ali talvez uns 70% de más notícias e muita gente ouvindo e parece que confirmando realmente que nós somos maus por natureza. E aí, tá vendo como o ser humano é? Nossa, olha só que coisa horrível que fizeram. Nossa, a humanidade está se acabando. Essa tendência é que, de certa forma, tem levado muitos de nós a tomar decisões equivocadas nas nossas vidas. E aí vem o tal de efeito Pigmalião, exatamente é isso. Por que é o efeito Pigmalião? Eu vou contar rapidamente para vocês que isso surgiu a partir de uma pesquisa científica, logo lá na frente eu vou falar mais claramente sobre essa pesquisa, que indicou que a expectativa que as pessoas têm sobre os outros podem gerar resultados incríveis, ou seja, já podem desenvolver o outro além daquilo que ele mesmo acredita que é capaz. Isso mesmo que eu estou falando para vocês. E isso foi feito uma pesquisa, né, conduzida há mais de 50 anos e parece que a gente ainda não se deu conta que ela e todas as outras pesquisas no campo da psicologia social, inclusive algumas muito sérias, que fizeram com que um grupo de pessoas convivesse durante um período sem ser estimulada para brigarem, para se maltratarem, deixando realmente que a sua natureza divina se aflore, várias pesquisas apontaram que nós, sim, nos ajudamos, colaboramos uns com os outros, porque a nossa expectativa é a nossa sobrevivência e ao do próximo que está conosco. Se você quiser conhecer mais dessas pesquisas, obviamente, você pode pesquisar aí à vontade. Na internet eu vou dando algumas dicas para vocês e, obviamente, você aí na sua casa, depois dessa nossa conversa, ou então você pausa a conversa, dá uma pesquisada, volta nessa conversa nossa para dar uma olhadinha sobre aquilo que eu estou falando. Então, eu vou apresentar para você um pouquinho sobre o efeito Pigmalião. Da onde que surgiu esse nome? Vamos lá ver, então. Eu vou apresentar essa história para você aí na sua tela, tá bom? Você vai acompanhando. Então, o tema é não imponha, conduza, tá bom? E a história é a seguinte. Bom, segundo a mitologia grega, Pigmalião era um rei da ilha de Chipre e uma de suas paixões era a escultura. Apesar do seu poder,
o rei era uma pessoa triste, sozinha, isso o levou a esculpir uma estátua de uma mulher perfeita, tá bom? Nós estamos falando de mitologia grega, tá? Assim que terminou a obra, ele ficou encantado com a sua criação e lhe deu o nome de Galateia, isso mesmo, de Galateia. Vamos ver o que acontece a seguir. Então o rei, que é um escultor, né, havia criado então essa mulher ideal, mas tinha um probleminha, ele não podia amá-la de verdade, afinal de contas era uma estátua de mármore. Então o amor impossível, né, levou então Pigmalião a pedir ajuda aos deuses. Ora, quem foi tocada no coração? Então, uma deusa, Afrodite, ela comovida com o amor de Pigmalião, não encontrando na terra, né, mulher semelhante a Galateia, então ele concede vida à estátua. Ou seja, ela, né, na verdade, a Afrodite concede vida à estátua. Então, ela era de uma perfeição impressionante, ele se apaixona por ela, quer que aquela mulher ganhe vida, né? Essa que é a expectativa dele, daquela beleza, então ele faz um pedido aos deuses e Afrodite se toca, fica tocada no coração dela e aí a Afrodite faz o quê? A Afrodite então transforma aquela mulher numa mulher de pele e osso. Bom, o que é que tem a ver isso com o efeito Pigmalião, na verdade? Bom, a psicologia pega emprestada essa questão, né, de Pigmalião. Vamos ver aí o finalzinho da história que aparece para vocês. Então, com as bênçãos de Afrodite, Pigmalião e Galateia casaram-se e tiveram 2 filhos, né? Uma menina chamada Metarme, e de tão grande, né, que beleza que encontrou Apolo, e Pafos, né, que deu origem à cidade de Pafos em Chipre, ok? Bom, muito bem. E aí a psicologia pega emprestada da mitologia esse conceito de que quando você tem uma expectativa muito grande em relação a uma outra pessoa, bom, você podia até dizer, é um amor platônico, um amor impossível, mas aí a questão é, eu tenho uma expectativa tão grande, uma paixão, um amor tão grande pelo outro, que eu consigo inclusive transformar uma estátua de pedra em uma bela figura humana, em uma pessoa humana incrível. Então, vai nesse conceito, não é? Pensa nas pessoas, por exemplo, que são pessoas às vezes muito rudes, muito difíceis de lidar, pessoas às vezes doloridas, né, por problemas que eles passaram, aquele que você entra na sala de aula e olha, ele não te olha no rosto, é frio, é seco com você, ou aquela turma terrível. Pense nisso, nelas como estátuas. E pense você como este rei, que observa, né, aquela estátua, mas ama tanto aquela estátua que está diante de você. Estátua significa, né, sentimentos rudes, mágoas, tristezas, ódios, não é? Mas o amor tão grande de você com aquela pessoa, a sua expectativa, a sua crença naquela pessoa é tão grande que ela acaba se transformando. Bom, eu nem preciso dizer para vocês, para quem é cristão ou veio de origem no cristianismo, que Jesus Cristo foi bem esta pessoa que tinha uma fé impressionante no ser humano e aquele olhar dele, aquela visão que ele tinha da pessoa era tão profunda, tão pura, a crença dele naquele ser humano era tão grande que aquela pessoa, às vezes de olhar para ele, de tocar a túnica dele, já se transformava completamente, não é verdade? Então, vamos a esse exemplo. Agora vamos ver então aqui a psicologia, o que diz sobre a questão do efeito Pigmalião. Então vai aparecer para você o seguinte, então na psicologia existe o chamado efeito Pigmalião. Este efeito acontece quando uma pessoa, normalmente um educador, né, é capaz de proporcionar maior autoconfiança no educando, tá? E aí, para ilustrar do que se trata o efeito Pigmalião, nós vamos acionar sua memória lá da época da escola. Vamos fazer um exercício agora? Vamos lá? Volta lá para a sua escola, no tempo que você era criança ou adolescente, etc e tal. Se você não era aquele queridinho da professora ou queridinha da professora, se você era como eu, aquele aluno meio que ficava sempre na média ali, né, às vezes se esforçando, mas não tinha sempre aquele aluno que você olhava e dizia, queria ser
como aquele aluno, né? Tem até um personagem na televisão, né? Que ele sempre dava respostas corretas e etc e tal. Então faz uma memória sobre essa circunstância e veja que a professora, o professor, às vezes criava uma expectativa diante daquele aluno e a pergunta que a psicologia faz diante dessa expectativa que o professor tinha daquele aluno e aquele aluno tinha daquele professor, correspondia, e se correspondia, que efeito tinha sobre esta pessoa aqui, sobre este aluno. E quando o professor tinha um olhar para aquele, né, que não, ele não vai bem, não fui muito com ele, acho que vai ter dificuldade, etc e tal, o que efeito tinha sobre esta pessoa? Isso pode acontecer até na própria casa. O pai e a mãe, o vovô e a vovó, tio e a tia, podem olhar aquele neto, aquele sobrinho, aquele filho, e dizer, ele tem uma facilidade, olha só, nossa, se desenvolve rápido. Então você vai criando uma expectativa que pode ser real, ou seja, aquela criança pode ter dado sinais que ela tem realmente um processo de desenvolvimento um pouco mais rápido, mas em determinadas áreas. E aquilo a gente se cega tanto com aquela luzinha, aquela luz que sai daquela criança, que você acaba gerando uma expectativa positiva em relação a ela. Ela também não quer decepcionar você dessa expectativa positiva que foi gerada, então o desenvolvimento dela é rápido. Eu estou dizendo isso por quê? Vamos analisar uma questão importante. Eu trabalhei em escola bastante tempo, fui coordenador pedagógico, trabalhei como professor, trabalhei desenvolvendo projetos na área educacional e ainda sou chamado para conversar com educadoras sobre problemas que as escolas enfrentam. Então pensem um pouquinho em relação a essa postura, quer dizer, o que essa postura diante do ser humano vai levar. Agora vamos lá, pense o seguinte, qual é a grande expectativa que a gente cria dentro de uma sala de aula em relação a um aluno? Aquilo que a gente valoriza em relação ao aluno é, sem dúvida alguma, a memorização. Tem escolas brilhantes que têm fugindo um pouco desse viés da inteligência humana, só desse viés da inteligência humana, levando em consideração outros tipos de inteligência, como a musical, como a sociocultural, como a socioambiental, como uma inteligência também, né, de relacionamento, né, interpessoal. Então, tem escolas que fazem isso, mas na maioria dos casos a gente acaba valorizando aquela criança que tem rápida memorização ou que pega a coisa muito rápido porque tem um determinado viés mental para essas coisas. Eu tenho esse exemplo dentro da minha própria casa. A minha filha mais velha, Larissa, tem uma memória impressionante desde pequenininha, então ela se dava muito bem na escola, ela pegava as coisas rápido, memorizava rápido, ia bem nas provas, etc e tal, porque as provas, na maioria das vezes, nos cobram um raciocínio, tudo bem, mas em grande parte uma memorização. Memoriza fórmula, memoriza data, memoriza fato histórico, memoriza fatos geográficos e depois tem que reproduzir aquilo numa prova. Se é uma pessoa como eu, que não gosto de ficar memorizando, eu gosto de ter um entendimento da coisa, um entendimento global, a gente acaba sofrendo muito na escola e a gente acaba gerando uma expectativa negativa dentro do professor. A minha filha, por exemplo, a mais nova, a Mariana, teve um momento que ela não estava indo bem na escola, a professora, né, nos chamou para conversar sobre essa questão, e aí eu fiquei pensando, puxa, mas por que ela não vai bem na escola? E a gente descobriu, porque os professores comparavam ela, Mariana, com a Larissa. Ou seja, não é que comparavam, era o seguinte, veja o que é gerar uma expectativa no outro, tá? E aí lembre-se do nosso termo, nós estamos falando para a gente conduzir a pessoa. Para conduzir eu preciso saber para onde eu estou conduzindo e como eu estou conduzindo. Então eu não posso ser injusto dizer que os professores não gostavam da Mariana, não avaliavam ela bem. Acontece que quando ela chegava numa escola, numa sala de aula, ela era 2 anos mais nova, ela chegava num determinado ano, Mariana Lopes Pinto, ai, nossa, você é irmã da Larissa? Sim, olha, sua irmã é muito inteligente, sua irmã aprende tudo fácil, sua irmã, nossa,
E o que acontece? Quando você fala algo desse tipo para uma criança, entre os irmãos e as irmãs, entre sobrinhos, etc. e tal, quando você pronuncia isso, talvez na boa intenção, você está querendo fazer com que a criança pense, eu sou igual. Mas na maioria das vezes, eu sou igual a minha irmã, no caso, né? Mas na maioria das vezes, não é isso que acontece. Na maioria das vezes, a criança diz, será que eu vou conseguir atender a essa expectativa que o professor tem de mim? Se ela achar que é inalcançável, ela recua, se fecha como uma ostra. Se ela achar que é alcançável, é muito mais difícil uma criança pensar dessa forma, e um adolescente também, um pré-adolescente. Se ela gerar essa expectativa e ela entender que é positiva, ela avança, senão ela se fecha. E isso é muito mais fácil de acontecer, como eu falei anteriormente, com um adolescente, com um pré-adolescente, com uma criança. E aí, o que aconteceu com a minha filha? Se fechou. Se recolheu e começou a ir mal. Quando a professora verbalizou que ela era tão inteligente quanto a Mariana, tão inteligente quanto a Larissa, obrigado, descobri, pode deixar, vamos mudar. E aí vem aquela história do efeito Pigmalião, na verdade, né? Que é justamente uma maneira de você utilizar a própria educação da vida, alguns chamam de pedagogia da Seitoneia, que é elogiar os pontos que aquela criança, aquele adolescente, aquele pré-adolescente demonstram naquele momento, naquela hora. É aí que você conduz sem impor. Ou seja, não, você tem que estudar mais, porque você não está indo bem na escola, a sua irmã vai bem, e você não, se eu fizesse isso, eu estava comparando. E a gente às vezes faz isso dentro de uma sala de aula. Não, porque vocês deviam ser todos iguais a fulana, a ciclana, não, porque vocês deviam se comportar assim, não, porque vai dar problema. Ora, o que eu faço? Eu olho para aquele dom daquela criança, para aquela tendência que ela tem. Por exemplo, se é uma tendência de habilidade socioemocional, se é uma tendência de outro tipo de habilidade, aí você tem que ter o olhar, você vai elogiar justamente isso, porque você vai gerar uma grande expectativa naquela criança e ela vai desejar atender aquela expectativa. Isso é o efeito Pigmalião, e aí entra aquilo que aprendemos na Seitoneia, o elogio. Olha, outro dia veio uma pessoa e diz, mas meu filho está com problema, tal. Mas a senhora já elogiou ele desde criança? Sempre elogiei. Ai, você é lindo, você é a pessoa mais linda do mundo. Nossa, isso não é elogio, gente. Isso é bajulação. Elogio, para ser elogio de verdade, a outra pessoa tem que olhar para si próprio e reconhecer aquilo como algo de valor e que ela tem de verdade. Aí você está falando em elogiar o outro. Mariana, minha filha, você já reparou que você é uma menina que gosta de ajudar os outros? Que você é uma menina que está sempre presente assim, quando o papai está lavando uma louça, você está junto com o papai lavando a louça. Quando a gente está fazendo alguma coisa, arrumando a cama, você vem do lado, quer arrumar junto. Isso é uma coisa muito importante, filha. É algo que o ser humano tem de mais valioso. Parabéns, viu? Porque realmente você vai ser uma criança e uma mulher de grande valor. E aí você vai elogiando esses aspectos, né? Esse e outros aspectos. O que acontece? Como as inteligências estão todas interligadas, elas não andam separadas em caixinhas, você puxa uma e as demais outras inteligências, que na verdade, no meu conceito, é uma inteligência única, mas só prefeito, né, de exemplo, ou seja, você puxa uma, que é essa socioemocional, e aí as demais vêm, porque a criança vai se sentindo segura, sabe onde que ela pode atender aquela expectativa, e Mariana deslanchou, como Larissa deslanchou, ganhou bolsa de estudos, estudou fora do Brasil, enfim, já se formou e está muito bem, obrigado. Esse é um aspecto importante, é isso que a psicologia trata de efeito Pigmalião, e nós vamos ver aqui com você, tá? Que, veja só, né, para fechar a história, será que a professora parecia admirar aquele aluno que ela olhava, né, e que você olhava também de lado, queria ser como ele, né?
porque ele era um bom aluno ou será que ele se tornou um bom aluno para atender às expectativas da professora? Você já havia se perguntado isso? Eu vou repetir de novo que isso aqui é extremamente importante, porque você vai falar que é óbvio, mas veja lá. Será que a professora parecia admirá-lo porque ele era um bom aluno ou será que ele se tornou um bom aluno para atender à expectativa da professora? Você já havia pensado nisso? Com certeza você já vai dizer o seguinte, não, ele era um bom aluno e simplesmente avançou. Pois eu vou mostrar para vocês que alguns experimentos da área da psicologia social mostram que não é bem assim. Tá? Eu vou mostrar agora uma tela onde aparece o tal do efeito Pigmalião para você entender este efeito. Tá? E aparece o nome então de um cientista chamado Robert Rosenthal, da Universidade de Cambridge. Eu vou explicar o que fez esse grande psicólogo Robert Rosenthal. Veja lá, você tem lá o efeito Pigmalião. O que ele descobriu através de um experimento que eu vou contar daqui a pouco para vocês? Está aí, que a nossa crença sobre o outro, ela gera, né, uma influência, tá, das nossas ações em relação ao outro. Eu vou olhar mais carinhoso, eu vou sorrir mais, eu vou vibrar diante dele, etc. e tal. Esta influência, né, essa por sua vez vai influenciar a crença do outro sobre ele mesmo, grave bem o que está aí, tá? Por sua vez, que influencia as ações do outro em relação a nós, que por sua vez reforça a nossa crença sobre o outro. Isso é o efeito Pigmalião. Vamos de novo lá. Para você, isso aqui é né, a minha ideia é que você compreenda bem, claro que você está aí numa mídia social, você está aí acompanhando nós pelo YouTube, então você pode parar, voltar e ver de novo, pode parar e fazer uma pesquisa paralela na internet, isso que é a delícia, né, que a gente tem da internet, dessas possibilidades. Então vamos lá. Eu tenho uma crença sobre o outro, tá? Essa crença influencia as nossas ações em relação ao outro. Essa, que por sua vez influencia a crença do outro sobre ele mesmo, que por sua vez influencia as ações do outro em relação a nós, que por sua vez reforça a nossa crença sobre o outro. Mas como é que eu ajo? Bom, vamos agir assim. Eu olho o outro assim, puxa, é aquele aluno, é aquela filha, aquele filho. Nossa, puxa, só de olhar para ele, né? Dá para perceber que é inteligente. A gente fala essas coisas. Quando eu falo isso, eu não vou falar com uma cara amarrada. Dá para perceber que isso aí é inteligente. Nossa, como é inteligente. Não, eu vou usar, nossa, dá para perceber que é inteligente. O outro, né, e o nosso cérebro é uma máquina fantástica, né? Nosso cérebro capta muito mais coisas do que a gente consegue racionalizar. Está provado pela neurociência. Entra pela nossa visão, só que vai lá para o cérebro, cria uma série de informações que nem sempre eu consigo me dar conta e racionalizar, mas elas formam sentimentos dentro de mim. Então, se eu olho sorrindo, se eu tenho uma vibração em relação ao outro nesse sentido, e aí vai entrar a Seitonoye, daqui a pouco eu vou explicar sobre essa questão das mentes se comunicam. Então, essa expectativa que gera em mim positiva, o outro vai perceber, ele vai captar. Captando essa vibração minha, essa mensagem minha, ele vai querer atender a minha expectativa, ele vai realmente ter gestos ou fazer algo que vai reforçar aquilo que eu penso dele, e isso fica um círculo virtuoso. Não é um círculo vicioso, é um círculo virtuoso. Mas a história interessante como é que o nosso amigo Robert Rosenthal, ele começou, como é que ele chegou nessa conclusão? Eu vou dar o exemplo para vocês fácil. O que ele fez? Ele pegou um grupo de estudantes e pegou ratos. Dividiu os estudantes, né, em grupos para estudarem os ratos. E ele disse o seguinte para os estudantes, olha, esse grupo de ratos aqui, eles são ratos muito inteligentes, tem essa diferença, eles aprendem tudo muito rápido, etc., eles são espertos, etc. Tal.
Este grupo de ratos já é mais lerdo, mais devagar, a gente fez vários testes e descobriu que eles têm algum comprometimento na inteligência deles. E nós vamos preparar uma série de exercícios para esses ratos, né? Eles fazem hoje exercícios de memorização, de sair de labirintos, aquelas coisas todas, né? E então vocês vão aplicar esses testes nestes ratos. Acontece que tem um segredinho aí. Os ratos eram todos iguais, não tinha diferença nenhuma neles. Mas o que aconteceu? Quando foi falado que aqueles ratos tinham uma certa habilidade, eram mais inteligentes, aprendiam tudo mais rápido, os estudantes criaram uma expectativa em relação àquele grupo de ratos positiva e criaram uma expectativa naqueles ratos que era negativa. Então, veja bem o que aconteceu, né? Essa expectativa acabou fazendo com que o experimento ficasse, digamos, viciado, ou seja, aqueles ratos que os estudantes tinham uma expectativa positiva acabaram aprendendo as coisas mais facilmente, foram estimulados, e aí você via nitidamente que os estudantes tratavam aqueles ratos como, ai, que fofinho, que bonitinhos, olha só como eles são inteligentes, e os outros ratos foram tratados com uma expectativa negativa, dizendo, olha, né, ai, nossa, que dificuldade, né, eles realmente não aprendem. Você vai dizer, nossa, mas é isso? É, gente, é sério. E olha só, naquela época, nós estamos falando de 50 anos atrás, hoje com certeza não ia ser possível fazer isso por uma questão de ética, né, de pesquisa, mas naquela época era permitido fazer algo que cá para nós eu não achei muito legal, mas enfim. O que então o Robert fez? Ele pegou então uma escola que aceitou participar da pesquisa, professores, né, os professores que iam assumir uma sala, imagina, você dá aula numa sala do, sei lá, terceiro ano A, e essa turma foi lá para o quarto ano, você vai receber uma turma do próximo ano para você. Então eles disseram que vão aplicar que iam aplicar um teste de QI naquela turma do segundo e iam entregar o resultado para o professor que ia ficar com a turma no terceiro ano. Bom, o teste foi fajuto. Isso é alguma coisa condenável, mas enfim, fizeram dessa forma. Por que ele foi fajuto? Porque a equipe fez o seguinte, não fez um teste verdadeiro, simplesmente pegou, inclusive, alunos que teoricamente seriam alvos de mais preconceitos, no caso lá dos Estados Unidos, latinos, né, e outros grupos, e colocou a expectativa alta, ou seja, olha, esse grupo aqui tem um QI bastante elevado. Esse outro grupo tem um QI que não é tão elevado assim. E separou e entregou para o professor. Então o professor tinha um panorama da sala de aula. Imagine você, professor, olha aquela sala de aula, ó, aquele grupo ali tem QI elevado, aquele fulano tem o QI elevado, aquele é mediano, aquele menos, etc. e tal. O que aconteceu? Foram aplicados testes óbvio, né, de aprendizagem das crianças antes, para depois poder saber o que aconteceu no final do ano. Qual foi realmente a expectativa? Aquelas crianças que não tinham desempenho bom no segundo ano, mas que foram, né, levados ao professor, né, olha, esse aqui tem QI altíssimo, então ela tinha um desempenho, na verdade, baixo, escolar, mas o teste de QI criou uma expectativa no professor elevada em relação àquele aluno. Ou seja, a aprendizagem desses alunos, que o professor tinha uma expectativa elevada, a aprendizagem deles foi num grau maior do que os outros que poderiam ter aprendido, inclusive mais, se a expectativa do professor fosse, nesse sentido, igual para todo mundo. Prestem bem atenção nisso que eu estou falando. A expectativa, isso foi provado cientificamente, foi feito vários tipos outros de experimentos, vocês podem ver aí, a literatura está disponível na internet do efeito Pigmalião, mas de qualquer forma, eu não sei por quê, e muitos cientistas não entendem, inclusive o nosso querido amigo aí, Robert Rosenthal, ele não entende por que até agora
essa pesquisa foi menos valorizada do que, às vezes, as pesquisas que induzem as pessoas a acreditarem que nós não aprendemos porque somos preguiçosos, aquele é preguiçoso, aquele é vadio, aquele não quer nada com nada, e essa expectativa é algo negativo. Essa expectativa negativa é que gera, então, resultados negativos. Vou falar de experiência própria, tá? Eu mesmo, quando lecionei, meus alunos ali de Arujá, da cidade de Arujá, tenho alunos que eu encontro hoje, tem alunos vereadores, tem alunos engenheiros, eram alunos que moravam na periferia da cidade de Arujá, que tinham, às vezes, né, as dificuldades que a gente sabe das crianças de periferia, mas eu, graças ao ensinamento da Seiichi Onoye, e é uma questão talvez pessoal minha, né, de acreditar muito no ser humano, eu sempre tive uma expectativa alta em relação aos meus alunos, sempre. E eu sempre fiz questão de frisar que essa minha expectativa com eles era extremamente alta. Por isso que eu tive um relacionamento muito bom com todos os meus alunos, até hoje, quando eu encontro eles grandões, casados, com filhos, a gente se abraça, eles contam as histórias que eu contava, né, para eles na nossa escola. Lembra, professor, quando você contou para nós e tal? Vou contar uma para vocês. Eu dava aula numa escola particular. Dava aula de geografia numa escola particular, dava aula de geografia nessa escola estadual lá de periferia. O que acontece? Eu trabalhava com eles sempre numa expectativa alta. Eu não minimizava, né, com aquele grupo do Estado, tá? Na hora de cobrar, na hora de apostar neles e na hora de lecionar. E aí, o que eu fiz? Eu peguei a mesma prova que eu apliquei no grupo da escola particular, eu apliquei neles, sem eles saberem. Cheguei lá, apliquei a prova, etc e tal, a gente fez lá os exames, eu gostava muito de fazer outros tipos de dinâmicas, não só de provas para aprendizagem, aquilo era uma das formas de eu fazer a avaliação, e aí eu corrigi todas da escola particular e todas deles da escola pública. Por incrível que pareça, ou não, os dois foram muito bem, assim, estavam muito equiparados em termos de nota global das duas escolas. Aí eu cheguei um dia, cheguei lá em sala de aula, era uma turma do noturno, até alunos pequenos até que estudavam no noturno, e eu disse para eles, muito bem, vamos lá, agora eu trouxe para vocês as correções das provas que vocês fizeram. Queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem que eu trabalho naquela escola particular, tal. Professor, lá, tal. Claro, os alunos ali têm condições isso, aqui tá. Quem que vocês acham que se saiu melhor na prova? Vocês ou eles? Com certeza eles. Quem acha que foram eles, levanta a mão. Nossa, era 99% levantava a mão que o grupo da escola particular tinha ido muito melhor. Aliás, eu até pulei uma parte, né? Eu falei para eles, a prova que vocês fizeram da escola particular, daquela escola particular que eu dou aula, é a mesma prova que vocês fizeram. Só aí eles já gelaram. Aí que depois eu falei, quem que vocês acham que foi melhor nessa prova? Aí eles disseram, foram eles e tal. E aí eu apresentei o resultado para eles, que eles tinham ido tão bem quanto o outro grupo da escola particular. E eu falei, eu não aliviei para vocês. Eu usei o mesmo critério de avaliação, de correção, eu fui rigoroso igual, ou seja, vocês têm que parar com essa história de que vocês não podem, porque eu tenho certeza que vocês podem sim. E eu tinha uma expectativa muito grande com aquelas crianças, com aqueles meninos, com aquelas meninas, e eu passava essa expectativa com eles, porque eu acredito que todo ser humano tem capacidade infinita, tem potencialidade infinita, que todo ser humano sim pode, que todo ser humano é capaz. Você pode me dizer de limitações que eles tenham, que podem ser limitações físicas, claro, não é? A gente vai extrair aquilo que aquele ser que está diante de você pode te dar naquele momento, seja uma criança que às vezes é autista, seja uma criança que tenha as suas limitações, o seu comprometimento mental, não importa. O importa é como que você olha para aquela criança e os experimentos a partir do Robert Rosenthal provaram isso que eu estou falando para você, e a Seiichi Onoye está
muito farta, né? Cheia desses exemplos, e eu vou trazer aqui alguns para você. Então eu vou começar aqui com o Lições para Cotidiano na página 11, tá? Página 11 está aí, Lições para o Cotidiano, como vocês estão acompanhando aí, e é esse livro que eu estou aqui na minha mão. Capítulo 1, Pedagogia da Seiichi Onoye. E então conta, né, a história, né, de um senhor, não é, que ele virou professor e disse o seguinte: olha, eu não sou formado regularmente, esse senhor chamado Eisaburo Watanabe. Eu não sou formado regularmente em um curso superior, explicando para o mestre, tá? Para o mestre Masaharu Taniguchi. Mas obtive meu licenciamento como professor através de exame de suficiência, tá? É bastante difícil, né? Qualquer pessoa, ele vai explicar, e é verdade, no Japão daquela época, uma pessoa chegar até um posto de diretor de uma escola secundária. Mas ele disse: eu, porém, consciente dos ensinamentos da Seiichi Onoye, estudei com afinco e mantive inabalável a fé de que o ser humano é filho de Deus e nada lhe é impossível. Essa é a diferença de um pai, de uma mãe, de um tio, de uma tia, de um vô, de uma avó, de um professor, de uma professora, de um diretor de uma escola. A diferença fundamental entre um que realmente vai fazer suas crianças, seus adolescentes, seus pré-adolescentes, seus jovens brilharem, e outro que não. Essa é a diferença, ou seja, estudei com afinco os ensinamentos da Seiichi Onoye e mantive uma fé, aqui está a grande diferença, inabalável, porque tem gente que não tem a consciência que nós temos, que o ser humano é filho de Deus, mas ele pode ser até ateu, mas tem uma fé inabalável no ser humano. E ele diz, uma fé inabalável a fé, né? Mantive inabalável a fé, mantive. Mantive porque vai pegar encrenca lá na frente. Vai ter classe difícil de trabalhar. Vai ter problema com seu filho, com seu neto. Mas, se você mantiver uma fé inabalável, manter a fé inabalável de que o ser humano é filho de Deus e nada lhe é impossível, com certeza você vai alcançar resultados incríveis. E ele conta então a história, mais para frente, na página 12 desse livro Lições para o Cotidiano, né? Que ele entrou numa sala de aula e o que aconteceu? Ele entra numa sala de aula, a molecada era muito problemática, brava pra caramba, e chegava, para vocês terem uma noção, a bater nos professores do lado de fora da escola. Ah, pensa que no Japão não acontecia isso, é? Batiam no professor, batiam num bando gigantesco e fugiam, de forma que era até difícil identificar quem que tinha sido o responsável pelas agressões aos professores. Aí, nosso professor Watanabe entra na sala de aula e diz o seguinte: olha, vocês são todos respeitáveis filhos de Deus, não existe um único mau elemento aqui, porque são todos filhos de Deus. Você numa escola, claro, você vai falar a escola é laica, né? Eu não posso levar a palavra Deus para lá, não precisa. Você acha que Deus está preocupado se você vai falar você é filho de Deus lá dentro? Não. Né? Você pode dizer, vocês todos são respeitáveis seres humanos e eu acredito que em cada um de vocês essa humanidade está presente. Pronto. E aí você vai dizer, e ele diz, né? Vocês todos são pessoas dignas. Pronto. Vocês todos são seres humanos incríveis, eu tenho certeza absoluta disso, vocês são pessoas dignas. Eu acredito no que eles digam agora. E não é da boca para fora, ele acredita de verdade. E aí ele vai continuar, né? Que se vocês aprontarem alguma coisa, com certeza a responsabilidade é toda minha, porque eu não fui um bom professor. Então, o professor Masaharu Taniguchi escreve, né, o que ele relatou. Enquanto os outros professores diziam, vocês têm que ser igual a mim, vocês são mal criados, vocês não conseguem se concentrar, vocês são isso, é legal. Então, eles davam sermões, né, que poderiam ser sintetizados da seguinte forma: os alunos são maus e eu, professor, sou muito bom. E, obviamente, existia um choque aí, o efeito Pigmalião está funcionando ao revés. Então, o professor Masaharu Taniguchi, mesmo na educação dos filhos, se os pais disserem você precisa estudar bastante aritmética, principalmente comparando um com o outro,
eu uso aritmética, né? Matemática, porque tem a cabeça fraca, porque você não aprende, se esforce mais, você vai criar uma expectativa negativa em relação àquela criança e a criança vai sentir que não consegue atender a sua expectativa, mas se você disser, não é? Por quê? E o mestre explica, por que isso vai acontecer? Porque os filhos respeitam os pais e neles confiam, acreditando que tudo o que dizem é verdade. Ah, você tem dificuldade de aprender, por isso você tem que se esforçar muito. Ah, essa criança não tem jeito. Eles acreditam em você e por isso eles não conseguem. Realmente, se eles não conseguem atender essa expectativa, a ideia é regredir. Então você deve começar a mudar a sua expectativa em relação ao outro. E agora me ocorreu de te falar o seguinte, mas Marcos, agora já lascou, eu não sei o que eu faço, porque a expectativa que eu gerei já está gerada. Por onde eu começo? Bom, você começa com aquilo que a gente chama caderno de elogios. Você vai pegar um caderno, o Seitonê tem até disponível para você, se você quiser, um caderno de elogios que você pode adquirir na nossa livraria virtual ou não. Você pode pegar um caderno qualquer, escreva o seu nome na primeira folha desse caderno e se autoelogie, para tirar aquela coisa da culpa que você criou em cima de você mesmo. Em seguida, você vai escrever o nome da pessoa que você quer elogiar mentalmente e vai escrevendo. Escreve, escreve, escreve. Você é capaz, você é inteligente, você pode, você é... Mas, Marcos, isso dá certo? Por que dá certo isso? Por que eu faço o caderno de elogio e a outra pessoa capta isso de mim? Bom, obviamente que a ciência ainda está engatinhando nessa área das mentes se comunicarem. Já existem pesquisas que comprovam isso, mas ainda até chegar aos nossos ouvidos, a coisa com mais seriedade, talvez demore um pouquinho mais. Mas o professor Masaru Taniguchi, no livro Pedagogia da Seiichi Onoye, que é no fundo a educação da vida, né? Na página 93, né? Ele vai, aliás não, no livro Pedagogia da Seiichi Onoye, a educação que visa a libertar o indivíduo, ele vai aqui dar uma aula sobre por que a gente acredita que as mentes se comunicam. Então não é só, lembra no começo quando eu falei, logo no início da nossa conversa, não é só aquilo que eu olho, vejo, capto e meu cérebro, não é, vai captando os seus pequenos gestos, as suas bocas tortas, ou então o seu sorriso, a sua cara de expectativa positiva. Eu capto aquilo, o cérebro guarda isso e transforma em sentimento. Mas tem um outro aspecto mais aprofundado, que nós estamos avançando e a ciência está chegando lá, que é justamente as mentes se comunicam. Então, lá, para que a criança cresça forte e sadia, é necessário que os pais não lhe impeçam com uma atitude mental errônea a livre manifestação da natureza original perfeita. Essa é a expectativa que o professor Watanabe nos contou naquele livro, Lições para o Cotidiano. A revolta da criança contra o tolimento imposto pelos pais, ou seja, pela baixa expectativa gerada, né, se manifesta sob forma, inclusive, até de enurese noturna. A gente encontra, por exemplo, casos de crianças que fazem o xixi na cama, né, porque é uma forma dela manifestar a tristeza que ela está em não atender à expectativa do pai. A enurese noturna pode se manifestar de outras formas também, quando o casal tem muitos conflitos, etc. Mas isso é um outro capítulo. Agora eu vou para a página 97 aqui do livro, da nossa conversa, que já está chegando no fim, né? Então, na página 97 ele diz: a força de crescimento da criança é a força da vida. A força da vida vem de Deus e por isso a criança melhora infalivelmente quando não há fatores que tolhem sua liberdade inata. No fundo, o nosso sagrado mestre Masaru Taniguchi está confirmando através das suas palavras, aliás, está colocando em suas palavras aquilo que foi confirmado e que está sendo confirmado pelas pesquisas da psicologia e da psicologia social. E ele vai dizer o seguinte, o professor Neil, ele está falando sobre Alexander Neil, da escola Summerhill, na Inglaterra, né? O professor Neil preconiza um método educacional que respeita, acima de tudo, a liberdade da criança. Liberdade não é deixar fazer tudo o que quer na hora que quer, mas é justamente confiar no outro
e conduzir o outro através da força da palavra. Não é simplesmente faça o que você quer, na hora que você quer, quando você quer. Tem muito pai fazendo isso de forma equivocada. Não, é realmente direcionando, a criança precisa de direcionamento. A criança, principalmente a criança, se sente segura quando é direcionada, conduzida, mas não através de uma imposição dizendo, já que se você é mau, já que você não apresenta um caráter correto, já que você é preguiçoso, então eu preciso te conduzir. Não. Isto é impor. Aquele que acredita no ser humano dá essa liberdade da vida se manifestar. Essa é a diferença. Então, eu também preconizo, diz aqui o professor Masaru Taniguchi, a educação que proporcione à criança a liberdade da manifestação plena de sua natureza divina. Ou seja, da liberdade plena à natureza divina dessa criança. Vamos lá para a página 98. E ele diz, na página 98, então mesmo nos casos em que os pais não usam palavras severas para obrigar o filho a estudar e aparentemente o deixam à vontade, se eles estão por demais preocupados com o seu desempenho escolar e devido a isso emitem vibrações mentais que lhes causam tolimento, o resultado é negativo. Então, eu dou liberdade para o meu filho, mas eu desconfio que a cabeça dele não é muito boa. Eu desconfio que ele é preguiçoso. Isso não é liberdade. Tá? Ou seja, liberdade é crer de fato que aquela flor vai brotar ou vai desabrochar. Então, se eu planto, o professor Masaru Taniguchi muitas vezes dá esse exemplo. Se eu planto uma roseira, a minha expectativa é que dê rosas e vai dar rosas. Eu não fico com a expectativa que eu plantei uma roseira, vai nascer um pé de jaca. Essa expectativa é que nós temos que ter, essa fé no coração. Essa fé começa, diário de elogios, se eu não estou conseguindo ter fé, oração para visualizar a perfeição daquele meu filho. Vocês podem aí ter uma infinidade de vídeos aí no nosso YouTube. Você pode curtir o nosso YouTube aí, se inscrever no nosso canal, né? Espalhar esses vídeos que nós temos, mas você pode ter aula, como é que eu pratico meditação Shinsokan para visualizar, né, contemplar a imagem verdadeira do outro? Tem lá um vídeo para você. Né? Como é que eu preencho o diário de elogio corretamente? Tem vídeo aí para você. Então, eu estou dando algumas dicas, mas você tem que ir buscar a sua trilha de pesquisa, fazer a sua trilha de pesquisa, a sua trilha de formação. E ele vai dizer, olha, se o pai emite uma vibração negativa, né, que causa o tolimento do outro, né, o resultado é negativo. O filho se rebela contra esse tolimento. E ele pensa, o professor Masaru Taniguchi, que esse caminho só leva realmente ao fracasso. Bom, as pesquisas científicas comprovaram isso, não é verdade? Então vamos para 102. Puxa, já estamos terminando a nossa conversa. Então, para despertar a força, a inteligência e o amor latentes nas crianças, é preciso observar 2 pontos fundamentais. Então vamos lá aos pontos, né? Eliminar as amarras que estejam restringindo a liberdade inata e 2, ajudá-la a conscientizar a natureza divina. Vamos aos 2 pontos de novo? Então vamos lá. Eliminar as amarras que estejam restringindo-lhe a liberdade inata. Exemplo, não confio, esse gene ali não é muito bom, não é igual ao outro, acho que vai dar trabalho e está aprontando muito, esse tolimento. 2, ajudá-la a conscientizar-se da sua natureza divina. Exemplo, puxa, sabe o que eu reparei, filho? Que você gosta bastante de fazer tal coisa assim, assim, assado. Vamos dar um exemplo. Um exemplo de um casal que estava com problema de educação do filho, o filho, né, não estava conseguindo aprender, não parava quieto em casa, e eu perguntei para eles assim, mas o seu filho não se interessa por algo? Se interessa em montar e desmontar coisas. Ótimo, o que ele montou e desmontou? E aí os pais me deram exemplo. Elogie isto que ele faz. Já pensou uma criança que monta e desmonta brinquedos, uma criança que desmonta um aparelho, um pré-adolescente que desmonta um aparelho e monta um outro? Elogie aí o seu filho. Tá?
elogio de verdade. Não é aquele filho que enfia a cara no computador, fica 24 horas por dia jogando num videozinho game e você vai, que bonitinho, como você gosta de videogame. Não é isso. Você tem que dar outras expectativas criar outras expectativas com relação a este ser humano para que ele busque atender essas suas expectativas. Aí vai da sua capacidade de observar. E teve uma vez um outro pai, mesma coisa, meu filho não presta atenção, meu filho não aprende, e não sei o que eu faço, mas ele não gosta de nada, ele não se concentra em nada. Olha, preditor, ele adora o Chaves. Ah, é? Sim, olha, às vezes a gente põe lá um episódio do Chaves, ele sabe a fala de todos os personagens, ele vai repetindo, mas baita de um talento, vai que diante de você está um artista, não é? Um dos grandes artistas aí, Jean Francesco Guarnieri e outros grandes, né? Paulo Autran, Lima Duarte, todos esses feras aí do Brasil, vai que esteja de você diante, né? Um filho diante de você que seja esse grande artista. Então, vamos combinar o seguinte, você não seria capaz de fazer ali, pegar uma caixa de papelão grande, né? Fazer tipo assim um cenário, abrir um buraco como se fosse uma televisão e de repente com bonequinhos, com marionetes, eu não sei, você dá um jeito de fazer com que vocês criem os personagens e ele vai ensinando para você as falas. De repente ele pode ir falando, você pode ir escrevendo, ele se interessa em escrever as falas daqueles personagens. Nossa, preditor, não tinha pensado nisso. É isso, é o dom que aquela criança está mostrando naquele momento, você elogia aquele dom, dá aquele ânimo naquele ser humano e ele então vai manifestar a sua capacidade infinita. Pois é, olha, a gente está conversando aqui já faz um bom tempo, não é verdade? O papo, para mim, pelo menos, está gostoso. Eu gosto muito desses assuntos. Então, de certa forma, eu quero agradecer bastante vocês. Nós vamos terminar até com uma oração, tá? Mas eu quero agradecer você por estar aqui conosco. Lembrar para você se inscrever no nosso canal, para você deixar aí o seu gostei, a sua curtida. Se quiser entrar na livraria virtual, olha, livrariasni.org.br e no nosso site, né, sni.org.br, se você está aí pela primeira vez, você vai poder ter contato com todas as atividades que a gente realiza, inclusive a dos educadores da Seitonei do Brasil, educadores que fazem aí um trabalho belíssimo em todo o Brasil, fazendo palestras, orientações para os professores, para as professoras desse nosso imenso país, tá bom? Então vamos lá, vamos procurar então criar dentro de nós uma expectativa positiva em relação ao outro, no nosso caso acreditando que o outro é filho de Deus, mesmo que você não fale isso diretamente na sua sala de aula, na sua escola, mas acreditando firmemente na capacidade inerente dos outros, criando situações em que essas crianças, mesmo aquelas que aparentemente apresentam dificuldade de aprendizagem, porque já foram jogadas lá para baixo, criem situações, bolem situações na sua sala de aula, que façam que elas ganhem muita autoconfiança, faça isso com seus filhos, utilize caderno de elogios, eu tenho certeza absoluta que o resultado né, do seu processo de educação, daquilo que você está se propondo a realizar como um grande educador, que uma grande educadora, vai se concretizar com toda a certeza, tá bom? Então vamos na oração? Eu selecionei este livro aqui, Minhas Orações. Minhas orações tem assim, olha, tem várias orações para meios de aprimoramento pessoal, tem para saúde, fé no cotidiano, vida social, vida familiar. Tem 181 páginas aqui de orações que vocês podem realizar, e eu vou escolher aqui, eu escolhi aqui para você a oração para abençoar a família, que está na página 186, tá bom? O livro Minhas Orações, página 186, é uma oração para abençoar a família. Eu queria que você fechasse os olhos, ou até ficasse em posição de oração, para acompanhar a oração. Então, primeiro, uma breve explicação. Para transformar o lar num paraíso, ore da seguinte forma. Vamos à oração. Meu pai é filho de Deus, é um bom pai. Minha mãe é filha de Deus, é uma boa mãe. Meu filho é filho de Deus, é um bom filho. Minha filha é filha de Deus, é uma boa filha. Vamos de novo. Meu pai é filho de Deus, é um bom pai. Minha mãe
é filha de Deus, é uma boa mãe. Meu filho é filho de Deus, é um bom filho. Minha filha é filha de Deus, é uma boa filha. Você pode acrescentar outros nomes, acrescente aí. Meus alunos são filhos de Deus, são bons alunos. Minhas alunas são filhas de Deus, são boas alunas. Meus colegas da escola são filhos de Deus, são bons colegas. Os professores dos meus filhos são filhos de Deus, são bons professores. Vá acrescentando. Acrescente até você sentir que isto é uma realidade. E quando o seu coração se encher de alegria, aí você simplesmente agradeça, muito obrigado, e abre os olhos serenamente. Faça isso regularmente, faça isso um hábito, para que esta oração penetre fundo no seu coração e no coração daqueles que estão ao seu redor. Mais uma vez, muito obrigado por estar com a gente e tenho certeza absoluta que o seu trabalho vai transformar positivamente toda a humanidade. Reverências, muito obrigado. 2023 é o grande marco do retorno total dos seminários nas academias de treinamento espiritual da Seichonoye. E nossa tradição em viver momentos especiais de orações, palestras, atividades e muito aprendizado durante o feriado de Carnaval está de volta. Você não vai perder a oportunidade histórica de estar conosco nesses dias mágicos e transformadores ao participar do Seminário Geral de Treinamento Espiritual com Oferenda de Trabalho, Seminário de Carnaval. De 18 a 21 de fevereiro de 2023, nas 7 academias de treinamento espiritual da Seichonoye. Santa Tecla, Rio Grande do Sul, Santa Fé, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Amazônia, Curitiba, Paraná e Ibiúna, São Paulo. Venha viver momentos que vão conduzir você a sentir o verdadeiro ânimo de ser filho de Deus e seguir adiante com fé, coragem e uma nova visão sobre a vida. Para informações e inscrições, entre em contato com o Departamento de Seminários pelo WhatsApp 11 50 14 22 17 ou por e-mail seminarios@sni.org.br. Reserve seu tempo, cuide de você. Muito obrigado. Em 16 de abril de 2023, será realizada a festividade do Santuário Roso do Brasil, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, em Ibiúna, São Paulo. É o momento de voltar a viver a sublimidade do sagrado presencialmente, além de continuarmos com a transmissão da festividade via canal oficial da Seichonoye no YouTube. Uma das particularidades do evento são os registros espirituais. Podemos inscrever o sobrenome das famílias, uma por registro, conforme a imagem. Para inscrição de pessoa falecida, escrevemos o nome completo, também uma por registro espiritual. No caso de inscrição das almas dos anjinhos que sofreram aborto espontâneo ou provocado, e natimorto, os pais devem reconhecer o anjinho, atribuindo nome e sobrenome. Em caso de não saber o sexo, escolher um nome que sirva tanto para menino como para menina. Assim como nos demais, deve ser inscrito um nome por registro espiritual. Os registros espirituais devem ser preenchidos com letra de forma, utilizando caneta esferográfica preta ou azul. Com o preenchimento dos registros espirituais, é criado um vínculo em que as almas inscritas recebem vibrações de amor e gratidão, através das orações realizadas no decorrer do ano. Qualquer dúvida em relação ao preenchimento dos registros espirituais, entre em contato
pelo e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 50 14 22 46. Muito obrigado!